Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora eu tô aqui gravando nossa segunda parte da aula de modelos atômicos. Então agora eu vou trabalhar Rutherford e Bohr, tá? Então, com o modelo de Thomson, depois do modelo de Thomson veio o modelo de Rutherford em 1911, tá? Então, Rutherford ele estudou junto com Thomson. Em 1908 ele realizou alguns experimentos que lhe permitiu, começou em 1908, que lhe permitiu propor um novo modelo atômico, tá, pessoal? O que ele fez? Qual era o experimento? Ele pegou, então, e bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, certo? E essas partículas alfas, elas eram emitidas pelo polônio, contido dentro de um bloco de chumbo. Então, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho bloco de chumbo e eu tenho polônio. Então, é esse polônio que foi bombardeado, tá? E aí, essa caixa tinha um pequeno orifício para diminuir o espalhamento dessas partículas radioativas. Então, ele bombardeou este polônio nessa fina lâmina de ouro. Por que a lâmina de ouro? Porque era um metal que, na época, era o que conseguia mais fino. Então, por isso que eles usaram uma fina lâmina de ouro. E esse bloco de chumbo era provido por uma abertura bem estreita para dar passagem às partículas alfa por ele emitidas. E era envolvido também a lâmina de ouro, foi colocada em uma tela protetora revestida com sulfeto de zinco para mostrar o espalhamento dessas partículas, tá? Como que essas partículas alfa se comportavam diante do bombardeamento nessa lâmina finíssima de ouro. Então, aqui eu tenho uma imagem mais ou menos do experimento que ele fez, né? A fonte de partículas alfa, as partículas alfas, a tela fluorescente e a folha de ouro ou a lâmina de ouro. Então, essa tela fluorescente foi utilizada para ver onde as partículas elas eram incididas, tá? E aí, o que ele fez? Com esse experimento, ele observou algumas coisas. Ele observou que a maioria das partículas elas continuaram a sua trajetória atravessando a lâmina de ouro. Então, a grande maioria das partículas passou pela lâmina sem sofrer nenhum desvio. A maioria. Depois, poucas partículas atravessaram a lâmina e desviaram de sua trajetória. Então, número 2. Então, poucas partículas foram refletidas pela lâmina. E se essas partículas elas sofrem esse desvio e elas são positivas, é porque eu tenho algo ali também que é positivo, que está promovendo, então, esse desvio. E pouquíssimas partículas elas foram refletidas, elas batiam na lâmina e voltavam, tá? Então, é como se fosse, na época ele até tem um trecho que ele fala, é como se fosse uma bala de um revólver calibre tanto batendo numa folha de papel e voltando. Então, esse foi o grande descobrimento dele. Então, depois ele fez estudo e fez um estudo que provou que a cada uma partícula em 20.000 batia nessa lâmina e voltava, tá? E quais foram, então, as conclusões tiradas pelo modelo de Thomson, né? E aí, essas observações levou Rutherford à conclusão de que o modelo de Thomson estava incorreto. E aí ele vai propor um outro modelo, tá, pessoal? Então, ele observou que essas partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio, poucas partículas alfa sofriam desvios. Como as partículas alfas têm carga elétrica positiva, o desvio seria provocado, então, por um choque com outra carga positiva, isto é, com o núcleo do átomo, constituído de prótons, tá, pessoal? Então, ele descobriu o núcleo do átomo e disse que esse núcleo ele era positivo,
Por quê? Porque ele provocava o desvio dessas partículas. Então, era um local assim muito pequeno e denso, né? Cheio de massa para provocar então esse desvio. Assim, o átomo seria um imenso vazio, no qual o núcleo ocuparia uma pequena parte, enquanto os elétrons circundariam numa região negativa chamada de eletrosfera, modificando assim o modelo atômico proposto por Thomson. Então, foi isso que ele viu que estava de errado no modelo de Thomson. Primeiro, o fato de a grande maioria das partículas alfa atravessar a lâmina de ouro indica que a maior parte do átomo trata-se, na verdade, de espaços vazios. Esses espaços vazios, então, ele deu o nome de eletrosfera. Então, esse grande espaço vazio aqui, ó, ele chamou de eletrosfera, porque a maioria das partículas alfa atravessavam essa lâmina sem sofrer nenhum desvio. Então, ele concluiu que a grande parte do átomo é um espaço vazio. O fato de poucas partículas que atravessaram a lâmina de ouro terem sofrido desvio na sua trajetória indica que elas se aproximavam de alguma região do átomo que tivessem a mesma carga que elas, isto é, carga positiva, sendo assim repelidas. Então, isso que acontecia, ó, uma em 20 mil partículas batia nesse pequeno momento. Desculpa, pessoal. Então, uma em cada 20 mil partículas batiam aqui no núcleo, que também é carregado positivamente, e sofria desvio, tá? Pouquíssimas, né, partículas faziam isso. Então, ele propôs um modelo com duas regiões, pessoal. Uma região que é o núcleo e a outra região, a eletrosfera. Então, o núcleo ele é bem pequeno, denso, maciço, contendo carga positiva, carregado positivamente. E um outro grande espaço vazio que ele denominou de eletrosfera, onde eu teria então os elétrons, tá? As poucas partículas que foram rebatidas pela lâmina de ouro indicavam que o átomo possui uma região maciça, que seria então o núcleo, né, que impedia a passagem com carga igual, isto é, positiva. As partículas refletidas bateriam de frente com essa região. Então, o modelo atômico de Rutherford, o átomo possui uma região central, chamada então de núcleo, tá, pessoal? Onde fica praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga positiva, ok? E uma região denominada de eletrosfera, onde estariam os elétrons girando ao redor do núcleo. Esse modelo de Rutherford, ele ficou conhecido como sistema planetário, modelo planetário ou sistema solar, porque o Sol seria o núcleo, enquanto que os planetas seriam os elétrons que ficam girando ao redor. Só que no modelo de Rutherford havia alguns questionamentos. Primeiro questionamento: se o núcleo é positivo, por que essas partículas não se repelem e o núcleo não é destruído? Porque pensem vocês, eu tenho ali dentro de algo bem maciço, carregado positivamente. Essas partículas teriam que sofrer uma alta repulsão entre elas até esse núcleo se romper. Então, o modelo de Rutherford não fala propriamente dito dos nêutrons, mas dentro do núcleo eu tenho partículas que não possuem cargas, que são denominadas de nêutrons, utilizadas então para diminuir esse efeito de repulsão, minimizar o efeito de repulsão das partículas positivas. Então, isso foi feito alguns anos mais tarde. A terceira partícula subatômica foi descoberta, que foi o nêutron, e alterou um pouco o modelo de Rutherford, tá? Então, o núcleo atômico era composto pelos prótons, partículas positivas, os nêutrons, partículas sem cargas, e a eletrosfera contendo, então, a outra partícula subatômica, contendo os elétrons, tá, pessoal? Que são partículas de carga negativa. Então, neste modelo, a gente tem 3 partículas subatômicas, 2 no núcleo, prótons e nêutrons, e uma na eletrosfera, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um modelo planetário, o nosso modelo sistema solar. Então, para Rutherford, o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça,
como dizia Dalton, por exemplo. E é constituído, então, por um núcleo muito pequeno com carga positiva, onde se concentra toda a massa do átomo. Elétrons com carga negativa movendo-se em volta do núcleo. O átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar e ao modelo planetário. Então, aqui eu termino o modelo de Rutherford. No próximo vídeo vem o modelo de Bohr, tá bom? Um abraço, tchau!